Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. E hoje eu vou falar neste vídeo extraordinário. Sim, a semana está com vídeos extraordinários, esquisito isso. São 10h17 da noite, vou terminar esse vídeo por volta de 10h30, quase 11 horas, mas eu tenho que explicar um pouquinho sobre algumas coisinhas que podem fazer a Brava dar uma puxada forte, tá? Além do básico, daquele negocinho simples temos aí o petróleo subindo, talvez uma definição do CFO num futuro não tão distante, um resultado que eu acho que vai ser foda, mas operacionalmente, o que a gente tem que pode mudar essa história? E aí eu vou aproveitar para falar algumas coisas que são meio que contrárias a várias teorias da conspiração, tá? Primeira coisa, vamos que vamos. Saldo de ações em aberto. Aqui a gente já tem o dado do dia 21, tá? Pela hora já deve ter atualizado o BDI. Se não, isso é o dado de 21 de ontem. Ontem a Brava fechou o dia com 84,31 milhão de ações em aberto. O que é isso? São ações que estão alugadas, ou seja, um Zezinho querendo vender para apostar que o papel vai cair, ele pega ações, 1 milhão de ações emprestadas do Luizinho. Aí o Zezinho pega essa ação emprestada, esse 1 milhão de ações, e vende, vamos dizer que ele vendeu lá no R$19. Vendeu 1 milhão de ações a R$19. O papel caiu, está agora na casa dos seus R$15, e aí o Zezinho faz o seguinte, ele recompra as ações, ele compra de volta esse 1 milhão de ações e devolve para o Luizinho. O Luizinho, ele não alugou dinheiro, ele alugou ação. Então, o Zezinho, quando pegou a ação emprestada, ele se comprometeu a devolver ações e não valor financeiro. Tá? Isso é uma coisa muito importante. E antes de continuar isso, eu tenho que dar uma definição básica para vocês. Vocês já prestaram atenção, já definiram uma coisa chamada commodity? O que é uma commodity? Todo mundo pensa, quando escuta commodity, naquela coisa de, é o minério de ferro, é a soja, é o não sei o quê. Sim, também são, esses são exemplos de commodity, mas essa não é uma definição de commodity. Commodity é tudo aquilo que você pode parametrizar, que a valoração da coisa é parametrizada, baseada em características específicas padronizadas. Em bom português, o minério de ferro. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian é um minério de 62% de teor. Uma umidade X e tudo mais. Então, se você tem um minério 65, ele tem um prêmio sobre o minério de 62, porque ele tem mais ferro naquele minério. Mas é um prêmio X% acima do preço do minério de 62. Na Brava, a gente tem o petróleo, a gente tem o nível API. O padrão que a gente usa é o Brent, que está ali. E, esse aqui é o CDF do Brent, estava aqui a 64, agora está 64 de novo. Enfim, e isso a gente vende X% abaixo do Brent. Ou seja, e o que é o Brent? É um petróleo que é doce, ele tem pouco enxofre, ele tem um grau API 32 ou 34, ou seja, ele é leve, ele tem uma viscosidade padronizada, pequena. Então você padroniza. Uma ação
também é uma commodity por essa definição. Então, porque uma ação é um pedaço de uma empresa que você não diferencia ela de outra com a mesma especificação, baseado no titular dela, por exemplo. As 1000 ações de Brava que o Zezinho tem são iguais às mesmas 1000 ações de Brava que o Luizinho tem, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque na hora que o Zezinho recomprar esse 1 milhão de ações daquela historinha que eu comecei o vídeo, ele não precisa recomprar exatamente as ações que o Luizinho emprestou. Não, ele está devendo 1 milhão de ações de Brava. E aí ele repassa, devolve esse negócio e cancela o aluguel. Uma coisa que é importante, e é extremamente importante. Vou pegar aqui o meu Excel. O Arnaldo vai brigar comigo. Quando você compra uma ação, quando você vende uma ação, vende em D0, ok? E você entrega em D2. Você aluga, vou dizer aqui, você toma em aluguel em D mais 1. Ou seja, eu vendi ontem, eu pego emprestado hoje para entregar amanhã. Por quê? Isso aqui eu tenho que entregar antes das 10. Tá vendo? Antes das 9. Mas vamos botar aqui antes das 10. Antes do mercado abrir, essa ação já tem que ter saído da minha carteira e ido para quem comprou essa ação de mim. Tá certo? Dado que eu vendi, eu comprei. E aí, quando eu recompro em D0, eu recebo em D2 e liquido, devolvo o aluguel em D3. Um investidor institucional frequentemente liquida e devolve em D2 no final da tarde. Porque a gente só recebe a ação que a gente comprou, de fato, só entra na liquidação na janela de 14 ou na janela de 16 horas, tá certo? Só entra de tarde. Então, muita corretora, principalmente para investidor pessoa física, não liquida o aluguel em D mais 2. Ele vai liquidar em D3, tá? Então, não adianta... a bolsa caiu muito hoje. Subiu muito o aluguel hoje. Não, provavelmente vai subir muito o aluguel amanhã. A ação subiu muito hoje. Amanhã tem que cair o aluguel. Não, amanhã não vai cair o aluguel. Talvez caia o aluguel em D mais 2. Provavelmente vai cair o aluguel em D mais 3. Tá certo? Então, isso é muito importante, muito importante. Vou aumentar aqui para vocês. Tá? Para ninguém ficar com dúvida nisso. Então, uma alta como hoje, teve gente zerando o aluguel. Isso não vai aparecer no boletim de amanhã, porque o cara ainda não tem ação para entregar, para liquidar o aluguel, o negócio. Talvez apareça no boletim de depois de amanhã, mais provável no depois de amanhã. Claro isso? Fui claro. Se não, volta no vídeo e escuta de novo. Vantagem do vídeo é que dá para ir e voltar quantas vezes quiser. Tá? E aí, uma das coisas que muito importante é o seguinte: a gente está com um percentual elevado de ações alugadas, 21%, quase. Né? 20. Não é 18%, é 18%. Mas é interessante ver uma conta que é a seguinte: quantas ações a gente negocia por dia? Em média, a Brava negocia, num dia muito maneiro, a Brava negocia 20 milhões de ações. No dia ontem, que foi um dia muito pesado, peço desculpas, a Brava negociou 28 milhões de ações. Dia de 400 e tantos milhões de reais, 500 milhões de reais. Poderoso. Num dia normal, nos últimos 20 dias, em média, a Brava negociou 9 milhões de ações. Ou seja,
Se a gente tem 84 milhões de ações, a gente tem que falar o seguinte, olha, só para zerar o saldo em aberto, os vendedores, os shorts, têm que recomprar as ações num ritmo normal durante quase 10 dias. Isso é importante. Por quê? O que acontece quando o cara recompra, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma demanda, ele está gerando uma demanda para comprar a ação, certo? Então, à medida que ele recompra a ação sobe. Porque a oferta está dada, tem mais demanda, a ação sobe. Só que se tem outros players que estão fora do mercado e querem comprar essa ação porque acha que vai subir, gera uma concorrência, uma corrida. E aí é o que a gente tem como short squeeze. Eu vou usar um péssimo exemplo, que é Ambipar. Ambipar, esse negocinho aqui, questionável, foi vítima de um short squeeze. Tinha muito papel alugado, começou a subir, olha o volume. Começou a entrar volume, subiu, e aí teve correria. É correria. Papel abre em leilão, aí deu uma aliviada e de repente correria de novo. Aqui entrou short de novo, conheço muita gente que entrou short. Eu fiz uma trava de baixa, me fudi. Essa é a vantagem de operar opção e não papel, porque o meu prejuízo estava limitado. Subiu, estopou uma galera aqui em cima. Imagina, você estava vendido aqui a R$2, você teve que estopar aqui em 26. Você perdeu, sei lá, 15 vezes, 13 vezes o valor que você botou. Né? Isso é um short squeeze. Você tem uma galera short que, na ânsia, quando entra a demanda natural do papel, na ânsia de zerar, na necessidade de zerar, inclusive, às vezes a corretora manda zerar, você acaba gerando uma autodemanda, a coisa meio que se autoalimenta, se retroalimenta e leva o papel para cima, tá? Então, esse é um risco da Brava. E aí, por que não faz sentido aquele povo que tem teorias mágicas que fala que tem alguém short que está empurrando o preço do papel para baixo para fazer uma OPA mais barata, por exemplo? Porque o cara, para vender o papel, ele tem que tomar alugado e se comprometer a devolver um volume de papel. Então, se o cara, na nossa bravinha, resolveu socar o papel aqui para empurrar para empurrar para 14, vendeu a 17, para empurrar para 15, para fazer uma OPA 20, esse camarada que vendeu a 17 não faz sentido esse jogo, porque ele vai, na hora da OPA, o papel explode aqui para cima para 20 e ele está vendido a 17. Fudeu. Ele vai ter que recomprar 20. É de uma... É um desenho que não faz o menor sentido. Tá? Então, só deixar claro isso. A pessoa que vende, que entra vendido, melhor colocado, ela tem que recomprar em algum momento. Então não faz sentido amassar o papel para fazer OPA. Não. Tá? Porque a OPA vai sair num preço que sai a R$20. O cara perdeu, o cara se fudeu todo, mas de verde e amarelo. Tomou R$3 na lata. E 10 milhões de ações são 30 milhões de reais. Porra, que negócio maravilhoso, hein? Ah, o cara da UPA vai pagar o malandro para perder 30 milhões de reais? Porra, pouquinho de lógica, né? Claro que não. Então, relaxa. Quando tem muita gente short em um volume tão grande assim, o que acontece é que abre-se espaço para um movimento grande de recompra. Todo mundo que vendeu, alguém comprou. Será que a galera que comprou vai já querer sair rapidinho ou vai esperar a galera suar a camisa? O pessoal da empresa, da gestora que comprou os 5% por agora, não sei se ele vai vender rapidinho a 20.
Eu tenho cliente que entrou há pouco, agora, a 15, que não vai vender a 20. Ele vai querer deixar o pessoal suar. Ele acha que vai para 30 o papel. Então, esse cara que vendeu daqui vai ter que comprar no preço que alguém quiser vender. E isso gera o short squeeze. Não estou falando que isso vai acontecer com a Brava. Estou falando que é um cenário e eu estou tentando explicar como funciona. Ok? Claro isso? Beleza. Agora, o Jorge, que é um membro do canal, um assinante do canal, é um camarada que graciosamente conversa comigo no Twitter, no Telegram também, mas a gente troca muita figurinha. E ele me mandou essa imagem aqui. Isso aqui é o volume de calls a descoberto. Temos 13 milhões de calls a descoberto. Qual é o problema da opção? A opção vence. Qual é o problema, a vantagem do papel? O papel você carrega. Você pode até carregar o short durante muito tempo se você aguentar. A opção não, ela vence. E aí você tem um problema. Mas vamos falar um pouco sobre opções hoje. Eu vou falar sobre call, tá? Vamos falar sobre calls. E aí eu fiz um gráficozinho aqui de call. Quando você compra uma call, você compra o direito de comprar de alguém por um preço pré-definido, strike, até uma data futura. Então, se o papel, você comprou a call de strike 16, a Brava K160, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco, mas se você compra a Brava K160, você tem direito, você pagou o por, e aí está aqui o seu risco. Se não passar de 16, isso aqui é o seu custo. O seu 0 a 0 aqui é exatamente o 16 mais o seu custo. Então, digamos que você pagou... Quanto é que fechou a K16 hoje? 160 hoje. K160 fechou a 33 centavos. 33 centavos é o teu risco. Então, você precisa da Brava acima de 16,33 para chegar no seu 0 a 0. Abaixo disso, você perdeu. Beleza? Só que se vier para 20, você vai ter duas opções. Ou você passa esse direito para alguém, vende essa call, ou você exerce o seu direito de comprar a R$16 um negócio que agora está 20. Ou seja, tem R$4 de vantagem nisso. Você teve um lucro de R$4. E esse valor de R$4 a gente chama de valor intrínseco. É o valor mínimo pelo qual você vai vender a sua call aqui em cima, se o papel chegar a R$20. Então, qual é a graça de operar opções? Você compra por 33 centavos um negócio que eventualmente você pode vender por R$4. Porrada da vida. Genial, lindo, incrível. Certo? Agora, o que muita gente faz? Muita gente faz venda de call. Você pode fazer a venda da call ou o lançamento da call porque você recebe esse prêmio, esses 33 centavos, e se o papel não subir, essa opção vira pó, vira zero. Então você botou 33 centavos no bolso. Tá certo? Se você tiver o papel, isso se chama uma operação de financiamento ou lançamento coberto. Tá? É uma operação que busca dar uma taxinha, proteger um pouco o papel, alguma coisa do tipo. Porque você compra hoje a Brava a 14,50, vende 33 centavos, essa opção de R$16. Então, o seu custo agora, o que saiu do seu caixa? 14,51, entrou 33. Not so bad. 33 centavos. Então, você está aí na casa dos seus 14,20, 14,18. Vida fácil. Você já está com um preço médio menor do que o preço da ação que você comprou. Mas então se o papel cair para 14,18, você está no 0 a 0. Olha, caiu e você não se fudeu. Isso já é uma vantagem. Caiu pouco, é certo. Mas você não se fudeu. Isso é importante.
Só que se o papel for para 20, a pessoa que comprou a sua opção que você vendeu vai querer comprar o papel 16 de você. Então você comprou por 14,18, né, líquido, e vai entregar 16. Tachona, tá lindo, ganhou dinheiro também. Deixou de surfar lá em cima, mas ganhou um dinheiro. Agora, tem uma galera que entra a descoberto nessas opções. Por quê? Com o passar do tempo, quanto mais o tempo passa, menos valor essa opção tem. E com o passar do tempo, então, o derretimento do prêmio dessa opção, dessa gordura, vai gerando lucro para quem vendeu. Aí o cara recompra lá 2 centavos se ele for inteligente. Tá certo? E para isso, eu vou usar aqui um cursinho que eu dei durante muito tempo sobre opções, que é a minha área de especialidade. Eu tenho no mestrado, meu mestrado foi feito, meu mestrado em métodos matemáticos financeiros, onde eu busquei mais matemática para trabalhar com derivativos. Sou formado pela BMF, pelo Instituto BMF em profissional de derivativos, tenho outras 3 pós-graduações em derivativos e 2 em risco. Então essa é uma área que eu gosto muito. Então vamos lá. E dei aula durante um bom tempo disso. Precificação. Quais são os fatores que determinam o preço de uma opção? O preço de uma opção é determinado por quanto tempo falta, qual é o meu direito, qual é o meu strike, qual é o meu preço de exercício. Ah, eu tenho direito de comprar 16. A quanto está o meu papel? A 14,51. Então esse é o meu spot. Quanto tempo tem para vencer? Qual é os juros, se for uma opção muito longa? Isso faz diferença. E qual é a volatilidade do papel? Ok? Isso a gente chega na conta de qual seria o valor justo da opção. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, antigamente, como os incas, isso a gente vai falar até a década de 70, mais ou menos, o mercado trabalhava numa árvore trinomial, que nada mais é do que uma normal, tá? Porque você tem metade das chances do papel ficar parado ou oscilar muito pouco, 24% de chance do papel subir um desvio padrão e 24% do papel cair 25%, um desvio padrão, tá? Então, isso aqui é uma árvore, um galho de uma árvore trinomial, um nó, que a gente chama. E aí a gente vai olhar isso numa coisa mais longa. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui no nó de 1030, eu tenho 1/4 de chance, eu tenho 25% de chance do papel subir para 1,30 amanhã, para 1030 amanhã. E amanhã eu vou ter mais 25% de chance do papel subir até 1060. Então, hoje, uma opção de strike alto tem 1/16% de chance de ser exercido. E quanto mais tempo a gente... Quantos mais nós a gente bota, quantos mais dias tem, mais improvável, menor a probabilidade das opções que a gente chama de caudais, que são as que são muito fora do dinheiro. Essa aqui está muito fora do dinheiro para uma call, certo? É uma opção que o papel tem que subir uns 12%, certo? E qual a probabilidade do papel subir 12% em 1, 2, 3, 4, 5 dias? 1/256. É uma probabilidade muito pequenininha. E aí, como é que eu fazia o preço disso? Eu vou pegar
Vamos pensar num strike 50. Qual é a probabilidade de chegar aqui no 1020? 1 sobre 256. Mas se chegar no 1020, lembram que o meu strike era 1050? Ou seja, eu vou ter o direito de comprar essa ação a 1050? Então eu vou poder comprar 1050 e vender por 1120. Ou seja, ganhei R$ 70 nessa brincadeira. Só que a probabilidade disso dar certo é 1 sobre 256. Se for a 1090, eu tenho uma probabilidade de 8 sobre 256, só que eu vou comprar a 1050 e vender a 1090, ou seja, isso me vale R$ 40. A 1060, esse negócio vai para 28 sobre 256 de probabilidade, mas eu só ganho R$ 10. E a 1030? Entra uma questão quase filosófica. Terei eu interesse em comprar, em exercer o meu direito de comprar a 1050 algo que no mercado eu consigo comprar a 1030? Não. Eu vou direto no mercado e compro a 1030. Certo? Então, tudo abaixo de 1050 vale zero. Meu valor esperado desse momento é zero. E aí o que eu faço? Para achar o valor justo da opção usando o método trinomial, eu simplesmente multiplico as probabilidades vezes o valor intrínseco daquele cenário. Isso nada mais é do que uma coisa que a gente usa em estatística, em finanças, em várias outras coisas, que é o valor esperado. E nada mais é do que essa continha aqui, que é, quando eu dava aula eu falava, que é o valor da merda vezes a merda acontecer, a probabilidade da merda acontecer. O somatório de todos os valores de merdinhas vezes a probabilidade das merdinhas acontecerem. Então, quanto vale esse contrato? 10 sobre 256 mais 40 vezes 8 sobre 256 mais 10 vezes 28 sobre 256. Isso dá 610 sobre 256. Isso significa que essa opção hoje vale 2,62. Puft! Isso a gente chama de valor justo da opção. Isso como os incas faziam. Mas isso é importante a gente entender o seguinte: o efeito do tempo, né? O quanto tempo tem para esse negócio dar certo. Por quê? Se no primeiro dia o papel caiu, por exemplo, não existe, dada a volatilidade esperada para o papel, um caminho que vá para 190 ou 120. Então, essa linha aqui de cima e essa segunda linha morrem. Nisso, você acabou de matar 70, esse primeiro fator. Passou mais um dia, você matou esse fator. Passou mais um dia, você matou esse fator. Pum, esse negócio vale zero. Ah, Felipe, mas sempre tem 1 ou 2 centavos ali. Aí a gente entra na forma um pouco mais moderna de falar sobre isso, que é o Black-Scholes. Mas vamos começar pelo começo. Eu falei em desvio padrão. O que é o desvio padrão? Por definição, é o quanto, em média, é o quanto podemos esperar que o valor de uma série oscile em torno da média dela. Tá? E aí você tem um desvio padrão, você vê lá uma probabilidade, tem uma segurança ok. 2 desvio padrão, ou seja, se você está botando, em vez de falar que oscila de -1 para 1, eu estou falando que vai oscilar de -2 para 2. Ou seja, eu estou cobrindo uma frequência muito maior de dados. 3 desvio padrão.
Menos 3 até 3. Eu estou cobrindo quase todos os dados da minha amostra. Certo? Então, quanto mais desvio padrão, maior o grau de certeza da minha coisa. Aqui a gente vai trabalhar com um desvio padrão. Tá? Então, essa formuletazinha. E aqui a gente tem dois ativos, o ativo A e o ativo B. O ativo A, em média, oscila próximo de zero, mas com pior dia, o melhor dia subiu 4% e o pior dia quase caiu 4%. Nota então que o desvio médio da média é menor. Então o A tem menos desvio padrão, o desvio padrão do A é menor do que o desvio padrão do B, porque o B, no melhor dos dias, subiu 10%, no pior caiu 6%. E com frequência. Não foi uma coisa, uma vez ele subiu 10%, mas no geral ele é macio. Aí a gente chamaria isso aqui de outlier e ignoraria isso na nossa análise. Mas a gente tem que levar em conta quando o papel oscila muito, ele é muito volátil. A definição de volatilidade é o quanto se mexe fora de uma média. O que é a definição de desvio padrão? Então, desvio padrão é igual a volatilidade. Tá certo? E a volatilidade histórica nada mais é do que a raiz da variância. Variância nada mais é do que desvio padrão ao quadrado. Ai, ai. Então vamos lá. Em 73, três caras, o Black-Scholes e um terceiro curioso, Merton, eles fizeram uma modelagem. Esses caras são físicos, sabe, físicos e matemáticos, ganharam o prêmio Nobel, inclusive, e eles fizeram um modelo para precificar a opção, para dizer o quanto ela vale hoje. E aí a primeira coisa que eles querem saber é se é uma call, uma put, um direito de comprar, um direito de vender, qual o valor atual da minha ação, qual o strike, qual o preço de exercício que eu tenho direito, que eu estou comprando dessa minha opção, quanto tempo até o vencimento, qual os juros que está rolando no mercado e qual é a volatilidade que eu atribuo para esse cenário até o vencimento. E aí temos duas formas, duas leituras desse dado. Muita gente usa a volatilidade histórica, ou seja, ele pega em média quanto o papel oscilou nos últimos, por exemplo, 30 dias, 90 dias, e fala que essa é a volatilidade normal do papel, então ela deve se replicar para frente. Isso dá merda, certo? Mas vamos que vamos. A grande questão do modelo do Black-Scholes, ele usa essas formuletas aqui, tá? Notem que para a gente calcular o preço da call, eu preciso saber qual é o spot, vezes a normal de D1, D1 é isso aqui, menos o strike, ou seja, o preço de exercício, elevado a menos juros sobre o tempo, ou seja, o tempo está negativo aqui. Notem que o tempo joga contra o meu preço da minha call. Vezes a normal de D2. Notem que aqui, de novo, o tempo está negativo. Estou simplificando aqui para vocês, para todo mundo entender. Tá? Então, o tempo sempre joga contra. Beleza? E a volatilidade, nem sempre. Notem que aqui a gente está com a volatilidade ao quadrado sobre uma volatilidade. Então, temos um peso aqui maior. E o que é normal? Deixa eu ver se eu acho aqui um... Ai, meu Deus, imagens. Isso aqui é normal. Distribuição normal. Isso aqui é o normal.
Um desvio padrão, 68% das amostras estão lá. 2 desvio padrão, 95% das amostras estão lá. 3 desvio padrão, 99,7% das amostras dessa sua série vão aparecer nisso. Isso é uma normal. Tá? E esse é um dos problemas do Black-Scholes, inclusive. Mas essa formuletinha é o que a imensa maioria dos players usam e, no geral, dá certo. Não quero dar mais sono para ninguém aqui. Então, vamos lá. A graça do Black-Scholes não é saber se o valor da opção está barato ou caro diretamente, perto de um valor justo. Tem muita coisa que muda muito rápido. O que você vai olhar? Você vai fazer uma conta inversa. Você vai fazer uma conta dizendo o seguinte: eu sei o quanto o mercado está pagando na call. Eu não quero saber o preço da call. Eu quero saber o quanto o mercado está pagando na call. Eu sei quanto é que está o preço da ação agora. Eu sei essa informação. Eu sei o quanto está o preço da ação e eu sei qual é o meu strike. Eu tenho a curva de juros do DI futuro até o vencimento. Eu sei, eu conversei com o Cronos, então ele me ensinou a ver o tempo, eu sei quantos dias faltam para esse negócio vencer. A única coisa que eu não sei é a volatilidade. E aí faz-se uma conta que é a seguinte: dado o prêmio da call atual do mercado, qual é a volatilidade? Porque tudo isso a gente sabe. A única coisa que pode justificar um preço maior ou um preço menor é a volatilidade. E aí a gente fala que a opção tem uma volatilidade implícita, que nada mais é a volatilidade que matematicamente explica o preço daquela opção, o prêmio daquela opção naquele momento. Tá? Então, de novo, a volatilidade implícita nada mais é do que o nível de volatilidade necessário para chegar na precificação do prêmio da opção naquele momento, naquele cenário dado. Tá? E aí, o que você olha nisso? Você compara as várias opções que tem na tela, vários strikes para o mesmo exercício, por exemplo, o strike de 15, o strike de 16, o strike de 17, e você olha também o que no passado, você tenta se lembrar no passado o que era uma volatilidade implícita normal. E aí você consegue observar se a opção está cara ou barata baseado na vol. A gente não negocia preço, a gente negocia vol. Porque se eu estou comprando uma vol barata, bom. Se eu estou vendendo uma vol cara, bom. Se eu estou comprando uma vol cara, existe uma chance grande daquela volatilidade não acontecer e eu me fuder. Certo? Eu chamo, quando eu dava aula, eu chamava que volatilidade é gordura. E eu sou um churrasqueiro, eu gosto de carne. Eu sempre falava, não sei quem conhece, opção, carne em um pouco mais de detalhe, mas a opção pode ser um filé mignon, ou seja, sem gordura nenhuma, ela é basicamente o valor intrínseco. Esse tipo de opção geralmente é uma opção que o prêmio é muito alto, ela está muito dentro do dinheiro. Por exemplo, é uma call de strike 12 com papel agora 14. Então, vamos pensar strike 10. Esse negócio está valendo R$5. R$4,50 de valor intrínseco, que aquilo vale mesmo, é aquela carne, e uma capinha de gordura de 50 centavos. Agora, essa de 33 centavos de strike 16, ela é só gordura, é só a banha. E se eu for pegar uma K145, que é de strike 14,50, ela foi negociada hoje a 90 centavos. Vou pegar aqui a 14. 14. É um melhor equilíbrio. A 14, strike 14, o papel está 14,51, ou seja, ela tem 51 centavos de valor intrínseco e 71 centavos
de gordura, de excesso, valor extrínseco, que são justificados por gordura. Se a volatilidade implícita está alta, hoje o meu terminalzinho me diz aqui que está em 49,8, ou seja, está alta. Antes dessa diarreia que teve no papel, estava rodando na casa de 33, 34. Significa que agora, para eu comprar essa opção, quem negociar essa opção vai negociar uma taxa mais gordinha. Para essa opção virar pó, a volatilidade tem que aumentar. Essa é a leitura. Tá certo? Só que uma opção gordinha é como filé mignon. Da mesma forma que o filé mignon é, na minha leitura, uma carne fácil de comer no sentido que é macia, mas é completamente sem graça. Você tem que fazer de jeitos específicos para botando sabores na carne, molhos e temperos e tudo mais para aquele negócio fazer sentido. Um cupim bem feito, você pega aquele cupim, bota um salzinho, rola no celofane e deixa 5 horas na churrasqueira. Chegando perto das 5 horas, você abre, a gordura derreteu aquela carne, você dá uma selada nele e você vai ter uma das melhores coisas que você vai botar na boca na vida. Gordura. Então, quando você vende opção, você quer gordura, você quer o cupim. E da mesma forma que o cupim, ao passar tempo na churrasqueira, vai perdendo gordura e vai encontrando... Você comprou um cupim de 2 kg, quando sai da churrasqueira tem 700 gramas. Porque perdeu 1,3 kg de gordura. É o tempo que perdeu na churrasqueira. É o tempo que passou nos dias que você ficou carregando a opção. Tá certo? Estou sendo mais ou menos claro? Então, a volatilidade, de certa forma, é um nível de gordura na carne. Beleza? Existe um nível ótimo, um ancho. Um ancho, aquela parte do contrafilé mais gordinha, que tem uma orelha em cima, tem uma camadinha de carne em cima, uma gordura no meio. Vira e mexe, você olha, no meio da carne tem umas gorduras entremeadas. Aquilo é o perfeito, tem que ter uma volzinha. Uma opção sem vol é uma opção sem vida. Uma opção com muita vol, aí você tem muito risco. Vai te dar mais trabalho, vai te dar mais estresse. Pode ser uma coisa incrível para você. Mas vai dar mais trabalho. Um ancho, um bicho ali que tem uma vol de 25, 30, é um negócio que você vai operar e vai ganhar dinheiro de alguma forma. Tá? E aí, como é que muita gente ganha dinheiro? Você compra a que tem vol baixa e vende a que tem vol alta. Você compra, por exemplo, fazer um trade hoje, você poderia comprar a Brava K172, que está com uma vol de 43,80, e vender umas Brava K182, que está com uma vol de 48,83. O preço justo com uma volatilidade de 30 e pouco é 1 centavo dessa de 182. Negociou hoje, o último preço dela está 7 centavos. Ou seja, tem 6 centavos de gordura pura. Beleza? Mas vamos lá. Então vocês já entenderam que gordura faz parte do preço da opção. E aí a grande questão é que o pessoal do Black & Scholes... só um ponto que eu acho importante. A gente está falando aqui muito de normal, normal, normal. Tá? Deixa eu achar, cadê o negócio que eu achei? A normal fala que a maioria das coisas é muito justinha. Está muito perto do meio. É normal acontecer aqui no meio. E aí, às vezes, acontece aqui na lateral. O que a distribuição T de Student fala? Que não é tão normal assim ficar parado no meio.
e que as coisas lateralizadas, caudais, como a gente chama, eventos extremos, acontecem com alguma frequência maior. Outra opção de curva que acontece com alguns papéis é AF, de Snedeker. Deixa eu pegar um gráfico bom para a gente ver isso aqui. AF, enfim, AF vai te dar uma leitura de acumulações de frequências que eventualmente te mostram uma distribuição mais, às vezes até mais selvagem. Mas o mercado, uma aqui quadrada, que é basicamente caudal no meio, caudal no canto. Mas eu acho, a minha leitura é que o mercado é muito mais uma T do que uma normal, tá? Porque cagada dá com mais frequência do que paz, do que a gente precifica paz. Merda acontece, tá? Então, modelo Black-Scholes. O que a galera, depois de fechar a conta, eles fizeram uma série de matemáticas, cálculos e afins para entender a sensibilidade. O que é a sensibilidade? É o impacto de um dos fatores oscilar em uma unidade. Qual é o impacto no preço da opção, por exemplo? Tá? Ou seja, a ação subiu R$1. Quantos centavos essa opção vai ficar mais cara? A volatilidade subiu. Quantos centavos essa opção vai ficar mais cara? Passou um dia, ou seja, a minha grade de probabilidade diminuiu. Quantos centavos eu vou perder? E aí, então, o pessoal fez várias contas sobre isso. E aí chegamos às gregas. Por que grega? Porque a grega, porque todas essas derivadas, e derivadas a gente trabalha com letra grega, matemática pura. Mas, então a gente tem o delta da call. O que é o delta da call? É a normal, ou seja, uma medida de probabilidade de D1, aquela formuleta ali em cima. Olha que coisa interessante. O delta de uma call nada mais é do que a probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, o delta é basicamente a probabilidade. E a put é a probabilidade menos 1. Notem que no máximo a probabilidade é 100%. Certo? Então, esse número aqui, no melhor dos casos, vai a 0. Mas normalmente ele é negativo. E o que diz o delta? O delta diz quantos centavos essa minha opção vai oscilar dado a variação de R$1 do preço da ação. E o delta da put vai te falar o seguinte: quantos centavos a put vai perder se o papel subir R$1? A call, quanto vai ganhar se o papel subir R$1? Ou seja, a gente está falando de uma correlação positiva, aqui a gente está falando de uma correlação negativa. O papel sobe, a put perde dinheiro. O papel cai, a put ganha dinheiro. Tanto é que existem formas de você redear uma posição tanto com put quanto com call. Se você acredita que o papel vai subir, mas você quer redear a sua posição com puts, você compra a sua put. Tem uma matemáticazinha que não vem agora não vem ao caso falar agora, mas você equilibra, você compra umas puts a mais, faz um delta zero. Se o papel vier, se o papel cair, você vai ganhar em valor financeiro nas puts um valor equivalente ao que perdeu no papel. Então você está redeado. Show de bola, toca o barco. E vamos fazer um exemplo. Imagine que o ativo está cotado a R$20. Você tem uma call cujo prêmio é R$1 e o delta é 0,57.
Se o papel subir para 21, a gente pode estimar que o prêmio dessa call estará valendo 1,57. E a put? A put de mesmo strike, ou seja, R$20, ela tem um delta 1 menos o delta da call, ou seja, 1 menos 0,57. Aliás, 0,57 menos 1. O delta dessa minha put é 0,43. Se o papel subir para 21, o valor dessa put que vai cair vem para 0,47. Estava 0,90 centavos, agora veio para 0,47. Porque perdeu 0,43, que é o delta. Falar uma loucura aqui rapidinho. Uma forma de você sintetizar papel, você consegue sintetizar usando uma opção em um papel ou duas opções, você consegue sintetizar qualquer estrutura, basicamente qualquer estrutura, qualquer derivativo ou qualquer ativo. Você quer sintetizar um papel? Você compra essa call e vende essa put. Você vai pagar 10 centavos. Mas o seu delta é 0,57, você está comprado na call, e você, como está vendido nessa put que tem o delta 0,43, agora vem mais 0,43, que é menos 1 de posição, vezes menos 1 de 0,40, menos 0,43. Então você agora tem 0,43 positivo, você tem 1 de delta. Então o delta é igual ao do papel, 1 para 1. Só que você pagou uns juros. Qual juros? Você comprou R$1 e vendeu 90 centavos. Então você pagou 10 centavos de juros para não ter que comprar o papel e ficar com o mesmo risco do papel. Só que você não gastou dinheiro. Quer dizer, gastou R$10. 10 centavos. Mas vamos lá. Não façam isso. O que é a Vega? Vega é a taxa de variação do prêmio em relação à volatilidade. Se a vol aumenta, quantos centavos eu ganho naquela opção? Olha que importante. O Vega, tanto para call e para put, ele aumenta. Se a vol aumenta, a opção fica mais gorda. Ponto. E olha que coisa legal também. O Vega tem muito a ver com o tempo. Tá certo? Então, o Vega, ao contrário do Delta, que é chucro, tem um pouco a menos de tempo. O Vega está diretamente ligado ao tempo. Aqui no D1 a gente tem tempo. Aqui a gente está falando de normal, aqui a gente está falando da derivada normal do tempo. Então, o Vega, se eu tenho uma Vega de 1,9, significa que 1% no aumento da volatilidade implícita da opção me valem 1,9 centavos, 0,01982. Então, vol subiu, e aí entra uma parada que é muito legal, que é galera que opera a opção para o resultado das ações. A gente está entrando nesse mundo agora, né? A gente está chegando nessa época agora. É muito comum as ações no dia logo antes do resultado, né? O resultado é de noite, de manhã, de tarde. Essa opção está muito gorda. Muito gorda. A volatilidade implícita desse papel está 50% dessa opção. Aí saiu o resultado. O papel subiu 2%. A sua call caiu de preço. Por quê? Porque a volatilidade normalizou para 30%. Você tinha um Vega de 1. Então, esses 20% de vol que caíram secaram 20 centavos do prêmio da sua opção. E é por isso que não se opera a opção a seco direcional antes do resultado, a não ser que você esteja comprando um pozinho de 1 ou 2 centavos para ver se dá jogo. Ou, num cenário hoje, você está comprando uma call de strike 16 ou 17 porque você acha que a Brava vai recuperar para caralho e vai chegar a 25 depois do resultado. Aí você está só delta e gama. Mas vamos lá.
E esse aqui é o θ. Esse é o θ. Θ é a velocidade de derretimento, a intensidade do derretimento, melhor colocando, do prêmio da opção com o passar do tempo. Notem que tanto para call quanto para put o θ é negativo. Quando você está comprado na opção, o tempo joga contra você. Quando você está vendido na opção, o tempo joga contra você. Claro isso? Aí a gente tem o Rho, quero falar sobre o Gama. O que é o Gama? Muito se fala sobre o Gama, tem lá no Jumba, tem um monte de gente lá falando sobre o Gama. O que é o Gama? O Gama é o quanto o delta estará. O delta hoje é 0,5. Mas se o papel subir, o delta vai aumentar, porque a probabilidade aumentou. Quanto que o delta vai aumentar? Ele vai aumentar o gama. Literalmente uma soma de uma conta de mais. O delta zero com papel a R$ 10. O delta de 0,5%, de 0,5 quando o papel está R$ 10. Se ele tiver um gama de 10 centavos, 0,10, e o papel for para R$ 11, esse delta agora está próximo de 0,6. Ponto. É só isso. Significa que a opção saiu de R$ 1 e foi para 0,5, grosseiramente falando, que é o primeiro delta, que era 0,50. E agora, se ela subir mais R$ 1, essa opção vai ganhar mais 60 centavos, que é a soma do delta anterior com o gama do delta anterior. Grosseiramente é isso. Tá? Então, Crash Course, 1 hora de vídeo falando disso. E aí eu fiz até uma planilhinha aqui para o Ronaldo brigar comigo de novo. É o seguinte, fiz aqui um cenário. A Brava fechou hoje a 14,51, strike 150, 160, 180, 15, 16 e 18. A cotação delas, isso é o preço que elas estavam hoje negociando. Fecharam hoje a 63, 33 e 7 centavos. Essa aqui tem um delta de 0,47. O que ela me diz? Ela me diz que se o papel for para amanhã para 15,51 e a volatilidade continuar igual, tá? Essa opção vai sair de 63 centavos e vai para R$ 1,12. Por quê? Ela vai ganhar o delta e vai perder 2 centavos de θ. Sim, 2 centavos num dia. Então, a gente vai ter essa conta aqui. Isso, mais isso, menos isso. É negativo, então eu tenho que somar também. Então, foi para 1,07. Certo? E qual vai ser o meu novo delta? O delta original mais o delta gama. Subiu R$ 1, uma unidade. Beleza? E você consegue fazer essa sensibilidade para cada centavo. Eu tenho uma planilha que eu fiz isso. Quando eu boto uma caralhada de operação junto, uma estrutura um pouco mais complexa, ela trava meu computador. E o computador aqui são uma caralhada de núcleo e tal. É tipo uma nave-mãe, mas porra, que fode. Mas qual é a graça disso aqui? O que muita gente faz? Eu tenho esse delta e esse delta. Então eu quero zerar esse delta. Então eu pego isso e divido por isso. Então eu vendo 5 vezes isso aqui, recebo 35 centavos e compro isso aqui. Então qual é o meu valor financeiro hoje? Comprei esse, vendi esse. Só paguei 27 centavos. Só que amanhã, só de passar o dia, o que vai acontecer? Vai ser isso menos isso, porque vai passar o θ disso aqui, vezes o lote a mais que eu vendi. Então,
Eu fiz de conta errada aqui. Então, minha opção agora vai estar valendo 6 centavos e não 7. Só que eu vendi isso aqui. Então, eu vendi 35 e estou recomprando 31. Eu ganhei 4 centavos nesse lote. E a minha opção perdeu 2 centavos. Então, eu ganhei 4 centavos e meio e perdi 2 centavos só porque o tempo passou. Certo? Meu saldo aqui foi de 2 centavos por dia, grosseiramente falando. E aí, se eu tenho 100 mil opções, eu ganhei 2 mil reais no dia só porque o tempo passou. Não façam isso. Vocês estão tendo dificuldade de entender o que eu falei hoje, não façam isso nunca. Tá? Mas a ideia é essa. Eu fiz aqui uma ideia de quanto é a cotação, quanto seria a cotação dada a oscilação de do papel por um dia. E aí olha a graça da opção. Se o papel for para 15,51 amanhã, essa de 18 pode subir até 119%. Se o papel for para 16, para 16,51, essa opção vai para o meu delta novo, vai para 32 centavos. Vou ganhar 363% nessa opção. Olha que porrada. Então, a graça da opção é que ela pode dar porradas incríveis e a desgraça da opção é que ela pode dar porradas incríveis. E qual é o problema que a gente tem hoje junto da quantidade enorme de papéis? A gente tem um volume de opções à descoberta de calls de 13 milhões e 300 mil papéis. Um strike pesado no 18 e alguma coisa também pesado no 19, mas acumulado até o 18 você tem mais da metade, eu acho. Então, se o papel chegar em 18 até o dia 21 do 11, vai ter 6 milhões de ações tendo que ser recompradas na porrada. Delta meio aqui. Tá? Então, é uma pancada gigante. Uma pancada gigante. Tá? Então, à medida que o papel subindo, a pessoa vai ajustando o delta. Para ajustar o delta da opção, você recompra papel. Você vai comprando papel, vai subindo. Você vai gerando demanda até que o seu delta de papel está igual ao delta da opção e você está no financiamento e a tua vida está fácil. Mas isso aqui pode também anabolizar o short squeeze. Tá? Então, foco no short squeeze aqui, se acontecer. Pode acontecer, improvável, mas pode acontecer. E risco de short squeeze aqui. Ah, sabia que eu tinha que procurar alguma coisa aqui na bolsa. Ah, não, não vai ser aqui. Rapidinho, tarifa. Será que eu vou achar aqui o BDI? Tem um negócio chamado BDI. BDI Bovespa, B3. Já são 11 horas da noite, já saiu isso. Boletim diário. Esse aqui é o de hoje? Esse aqui é o de hoje. Boletim completo. Tô publicando, filho da puta. Boletim capítulo. Resumo. À vista temos opção. Vamos ver se aqui tem alguma coisa interessante. Tem lote padrão. Isso aqui é de opções. Isso aqui é de papel. É tudo que foi negociado de papel.
Aqui eu já tenho opções, Já, e aí eu vejo o seguinte, quero ver... eu quero ver se eu tenho BTC aqui. É tudo opção. É tudo que foi negociado de opção. A bolsa libera no final do dia. Deus, essa opção. Ah, sacanagem, ainda não saiu. PDI. Acho que ele vai estar aqui na clearing. Sacanagem. Enfim, aqui a gente consegue pegar o. Pegar o BD de ontem. Acho que vai estar. Aqui. Aqui a gente tem opções flexíveis. Eu opero bastante. Flexível. Hum, Aqui é o número de papéis negociados. Hum, registro. Taxa média de 7%, mas alguém pagou aqui, ó, ontem. Volume em reais. Aqui é o que foi feito. Ontem pegaram emprestados 5.300.000 ações a uma taxa média de 0,7, sendo que alguém pagou 0,57. Esse é o BDI. Isso aqui é o registro. Beleza? E isso aqui é a galera que registrou D mais um. A galera registra no dia. Certo? Mesmas considerações. Então subiu o aluguel. 5 milhões vendidos de short registrados aqui. E ainda não atualizou? Foi que eu dei sorte. Não deu tempo. Não deu tempo. Enfim, esse é o BDI. Isso aqui sai todos os dados que saem da bolsa. E aí você caça em tudo. Tem o BDI completo. É gigante. Gigante. Pra vocês terem uma ideia, já que vocês estão aqui comigo durante 1 hora e pouco. Esse aqui é o BDI. Demora. É grande. BDI tem 1.092 páginas. Ponto. E não tem muito gráfico não, tá? É uma tabelinha. E é letra pequena. Tem os textos, os guias, tabela. Tabela. Belezinha? É isso, galera. São 11h30 da noite. Foi mal. Espero que curtam.